Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada no Brasil ficou em 4,5%, um pouco acima da média estimada para o período. Isso parece pouco se a gente comparar os últimos anos. Em 2021, a inflação chegou a 10% e em 2023 foi mais de 5%. Mas a gente não pode esquecer que a inflação atinge quem é mais pobre. Para explicar, eu converso agora com a economista Adriana Pereira de Souza. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos telespectadores. No acumulado, era esperado uma alta de 4,42%. Por que isso aconteceu? Na verdade, houve agora um aumento, por exemplo, por causa do reajuste escolar. De vez em quando acontece alguns reajustes em alguns setores e isso impacta, de certa forma, aumentando a perspectiva da inflação, né? A expectativa que se tem. O último movimento da inflação, de fevereiro para março, nós tivemos um aumento de 0,83%, correspondendo a um mês de inflação. Mas se a gente considerar os últimos 12 meses, que vai de março de 2023 a março de 2024, houve, por exemplo, alguns movimentos. Final de ano, geralmente as coisas aumentam de preço, então isso impacta negativamente na inflação e início de ano, como volta às aulas, né? Todo esse processo de reajustamento acaba aumentando os preços gerais da economia. A tendência para 2024 é essa inflação continuar crescendo? Sim, a tendência é ela crescer, mas ela vai crescer menos do que cresceu em 2023. A perspectiva da inflação para esse ano é que ela gira em torno de 3,7% ao ano. Provavelmente vai ultrapassar um pouquinho esse valor, mas a média vai girar em torno disso. E como que é calculada a inflação? A inflação é calculada com base no índice do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Esse índice de preço leva em conta os itens da cesta básica, alguns itens, né, de consumo geral da economia. Faz-se um cálculo mensal e ao longo do período anual vai fazendo a somatória. Então nós temos a inflação para o primeiro trimestre, segundo trimestre, a inflação do primeiro semestre, e aí a inflação até fechar o ano, e a gente fecha a inflação no caso do ano fechado, 2023, em torno de 5%, e depois nós temos a inflação mensal, ou seja, quanto que varia o preço de um mês para o outro. Em geral, as classes mais baixas, elas costumam sentir mais, o peso da inflação. Por que isso acontece? Geralmente, a inflação ela se eleva e afeta todo mundo. Aliás, o preço se eleva causando a inflação e afeta todo mundo. Porém, as pessoas que têm classe mais, uma renda mais baixa, acabam sendo mais afetadas, principalmente aquelas pessoas que têm renda fixa. Porque quando você recebe, por exemplo, o salário mínimo, que é um valor fixo por mês, quando o preço aumenta, você não tem o aumento do salário naquele período. Então, a sua renda, a renda de quem ganha salário mínimo ou uma renda fixa, acaba sendo mais afetada pela inflação porque os preços aumentam, mas o salário não. E quais as consequências da inflação na sociedade? Bom, a inflação ela tem algumas consequências no sentido de reduzir o poder de compra da população. À medida que o preço aumenta e a renda das pessoas não acompanha esse aumento, as pessoas perdem poder de compra. Perdendo poder de compra, vai ter menos dinheiro para executar os sonhos, as vontades, os desejos, o consumo que a pessoa precisa ou deseja. Nesse sentido, o aumento generalizado de preços, ele deve acontecer em algum sentido. Ele só não pode ser muito acentuado, porque quando ele é muito acentuado, as pessoas deixam de conseguir comprar aquilo que necessitam ou desejam, e isso prejudica a qualidade de vida e dificulta o crescimento da economia. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. Até uma próxima oportunidade. Agradeço e muito obrigada e boa tarde.